Lá em Marcos capítulo 3 vai dizer assim: outra vez Jesus entrou na sinagoga e ali havia um homem que tinha uma das mãos mirradas. Eles o espreitavam para ver se o curaria no sábado, a fim de poder acusá-lo. Então ele disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e põe no meio. E ele disse: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou matar? Porém eles se calaram, e depois de olhar ao seu redor com ira, entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e a mão foi restaurada. E em seguida os fariseus começaram a tramar contra os herodianos, contra ele, para ver como o destruí-lo. Bom, essa palavra, ela tocou bastante no meu coração. Eu queria compartilhar com todo aquele que pode ouvir, com todo aquele que talvez precise ouvir essa palavra. Nesse momento aqui, Jesus está diante de um homem que dependia de uma cura. Nesse momento, Jesus está diante de um homem que possui uma enfermidade, possui a mão mirrada. E eu imagino naquele cenário, Jesus diante daquele homem, e ao redor deles, pessoas que tramavam contra Jesus, pessoas que queriam matar Jesus, pessoas que entristeciam Jesus. Aqui no verso 5, vai falar que Jesus ele ficou irado e entristecido com aquela atitude daquelas pessoas. Ele ficou entristecido pela dureza do coração daquelas pessoas. E sabe o que é interessante? É que mesmo Jesus ficando chateado, entristecido com a atitude daquelas pessoas, mesmo ele chateado, ele não deixou de curar a vida daquele homem. Ele não deixou de curar a enfermidade daquele homem. Ele não deixou de cumprir o chamado dele, a promessa que ele tinha aqui na terra. Ele não deixou de fazer o que o Pai queria que ele fizesse. E bom, porque muitas das vezes eu e você, quando ficamos entristecidos com as atitudes de algumas pessoas ao nosso redor, seja dentro de casa, com os nossos pais, com o nosso marido, com a nossa mulher, porque a gente deixa de fazer a vontade do Pai quando essas coisas acontecem. Porque quando a tristeza bate, quando o desânimo bate, a gente pensa em querer largar tudo, sair da igreja, desistir de tudo. Quando a gente é ferido, magoado por alguém, porque a gente pensa em retroceder, porque a gente deixa de fazer o que a gente foi chamado para fazer. Mesmo Jesus, ficando triste, chateado, ele não deixou de curar aquele homem, ele não deixou de realizar um milagre. Mesmo todo mundo falando que ele não podia fazer, porque era um sábado, e Jesus não se importou para isso. Jesus entendia que aquele homem precisava dele. Jesus entendia que ele precisava receber aquela cura naquele momento. Irmão, existem pessoas que precisam de mim e de você. Existem pessoas que se encontram em momentos muito piores do que o meu e que o seu. Eu sei que isso não vai diminuir a nossa dor, isso não diminui o que a gente está passando. Mas se Elias tivesse desistido, se Elias tivesse ficado naquela caverna para morrer, Eliseu hoje não teria a porção dobrada do Espírito Santo. Eliseu hoje não seria o Eliseu que eu e você conhece. Existem pessoas que precisam de você, existem pessoas que precisam de mim. Irmão, independente do que acontecer, cumpra a chamada que Deus te deu, cumpra o propósito que Deus entregou para você. Mesmo chateado e entristecido pelos erros das pessoas, não deixe de fazer a vontade do Pai aqui nessa terra. Não deixe de cumprir o que você foi chamado para fazer. Porque Isaías 61 vai dizer que a gente foi ungido, a gente foi escolhido para pregar as boas novas, para espalhar as boas novas de Jesus Cristo. Não deixar esses pequenos momentos de angústia te tirar do caminho, fazer você desistir. Porque Jesus ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Ele te separou e ele te deu as nações por profeta.
Ele te separou, Ele te escolheu para você cumprir uma chamada aqui nessa terra. Não deixe essas coisas te desanimarem, não deixe essas coisas tirarem o seu foco. Pessoas são falhas, pessoas vão errar com você o tempo todo. Mas Deus, aquele que te chamou, Ele é poderoso para cumprir na sua vida. Ele está contigo nessa guerra. Não desanima, não deixa de cumprir a vontade do Pai. Não deixa de fazer a vontade dEle por culpa dos outros. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus. Fique na paz.